palavra do Senhor, queridos, ela é maravilhosa. E nós vamos iniciar nesse mês essa série. Até quando? Até quando, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre até quando fugiremos. Até quando nós vamos continuar fugindo? Quando a gente fala de fuga, a gente já lembra de alguém, né? Eu já imagino que se você conhece um pouco da palavra de Deus, você já lembrou de alguém que fugiu, né? Alguém que não obedeceu e fugiu da presença de Deus e daquilo que Deus tinha preparado como missão para que ele cumprisse. E é sobre ele mesmo que nós vamos falar hoje, sobre Jonas, né? E antes de nós entrarmos, eu quero fazer um resumo, um breve resumo do livro de Jonas, porque Jonas, ele era um profeta. Jonas, a gente conhece Jonas, né, depois eu vou repetir isso, mas a gente conhece Jonas simplesmente como o cara que fugiu, que desobedeceu, mas ele era um homem de Deus, ele era um profeta do Senhor, e Deus fala com ele. Não foi um cara que Deus aleatoriamente escolheu e falou assim, agora você vai em Nínive. Não, ele era um profeta de Deus. Ele conhecia o Senhor, né? Então, assim, a missão dele, depois Deus chama ele para uma missão, para ir em Nínive, pregar para aquele povo, para que eles se arrependessem. E o que acontece? Né? Ele foge. Então, Jonas era um profeta de Israel. Ele é mencionado lá em Reis, Jesus também menciona ele, fala sobre ele. Ele era de Gat-Hefer, nas proximidades de Nazaré. Jonas, obrigado. Jonas, ele era das tribos do norte, né? Então, Jonas, ele vem dali da Galileia, né? Os fariseus falaram assim, né, que da Galileia não vinha nenhum profeta, não tinha profeta, mas eles se esqueceram de Jonas, que era um profeta de Deus, e que ele era do norte, né? E que ele era galileu. Então, queridos, esse resumo é do Manual Bíblico de MacArthur, né? Então, queridos, quando nós olharmos para Jonas, quando você for lá e ler o livro de Jonas, não simplesmente observe um cara que fugiu, mas lembre que ele era um profeta de Deus, era um homem de Deus, escolhido por Deus. E você também é um homem e uma mulher de Deus. Você também é um profeta de Deus, em nome de Jesus. Todos nós fomos chamados para profetizar. Profetizar, queridos, a profecia que fala, não é o eis que eu te digo, meu servo, é você pregar a palavra, é anunciar as boas novas. Isso é profetizar, é você pegar o que está escrito na palavra e anunciar. Então, querido, você é um profeta de Deus, você é uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus, né? Então, não se esqueça disso, tá? Amém? Então, Jonas, queridos, ele conhecia muito bem a Deus, e assim como os cristãos, né, que vivem cotidianamente com Jesus e em algum momento abandonam, em algum momento desobedecem. Jonas fez isso também, mas só que Deus, queridos, transforma isso. Ele, como um profeta levantado por Deus no meio de um povo para pregar arrependimento, e saber que aquele povo era um povo que tinha o povo dele como inimigo, como menor, e que eles não tinham assim um relacionamento íntimo uns com os outros, né? Eles não eram um povo, o povo de Jonas com o povo de Nínive, não era um povo próximo, chegado, era um povo arredio, um para cada lado. Era um povo que perseguia o povo de Israel. Então, queridos, nós observamos isso, e Jonas, o que ele quer? O que ele nos mostra? Jonas nos mostra que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, para fazer na sua vida. O Senhor tem algo para fazer. O problema, queridos, de Jonas não está no quanto ele conhecia o Senhor, mas está no quanto
o coração de Jonas estava disposto a cumprir o chamado de Deus. Se você observar, isso tem que caber em nós. Não é o quanto, sabe, você conhece de Deus, mas o quanto você está disposto a obedecer aquilo que Deus tem na tua vida, para que você faça, para que você execute. Como que está o seu coração? Está disposto nas mãos do Senhor para fazer a vontade dEle, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor? Como que está o teu coração? Ou você está como Jonas, se rebelando, rebelde, não vai fazer, não vai obedecer? E o que nós observamos com tudo isso, né? Jonas conhecia Deus, mas o que ele faz? Foge da presença de Deus. Olha só o texto de Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A impressão que dá, queridos, para mim, é que Jonas, ele queria ser senhor das suas escolhas, das suas vontades. Quando nós queremos ser senhor da nossa vontade, e não fazer aquilo que Deus tem planejado para nós, aquilo que Deus tem planejado para você. Você já imaginou o que Deus tem planejado para ti? Quando a palavra de Deus diz que os planos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos, nós teimamos em querer andar com os nossos planos e nos nossos caminhos. É teima, não é verdade? Se a gente sabe que obedecendo e fazendo aquilo que Deus tem para nós é melhor. E quantas vezes, queridos, nós estamos igual Jonas, fugindo da presença de Deus. Mas é inútil nós fugirmos da presença de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e Ele pode todas as coisas. Então é inútil nós querermos fugir para não cumprir a vontade de Deus. Quem está fugindo de Deus? Quem está fugindo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem colocado para você? E nós temos que nos humilhar, queridos, porque algumas vezes, queridos, nós não queremos nos sujeitar e estar debaixo da soberania de Deus. Nós não queremos cumprir o propósito de Deus. Nós queremos continuar fazendo o que nós queremos fazer. Nós queremos continuar, sabe, de boa. Nós queremos continuar ser crentes, simplesmente que vem na igreja e que não faz mais nada no reino. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te comissionou. Não foi para isso que Deus te escolheu, querido. E nós temos a oportunidade de ser igreja, queridos. Igreja bíblica, igreja de verdade. Não é igreja pentecostal ou igreja tradicional, nós temos que ser igreja bíblica. Sabe, temos que ser nós, eu e você, somos templo do Espírito Santo, então nós temos que ser essa igreja. Ao invés de querer fugir e não obedecer, queridos, isso tem que mudar dentro do nosso coração. Nós temos que ser esse povo que realmente quer viver a verdade bíblica, quer viver a vontade de Deus. E nós temos essa oportunidade, queridos. Enquanto muitos estão perecendo, queridos, quantos morreram hoje sem Jesus? Morrer com Jesus é uma coisa, morrer sem Jesus é outra. Quantos morreram sem Jesus?
Que nós temos que olhar, andar na rua, isso tem que queimar no nosso coração. Ver as pessoas, mas geralmente, igual eu já falei várias vezes aqui, a gente vê as pessoas nos bares, a gente vê as pessoas embriagadas, a gente vê as pessoas, sabe, drogadas, e o que a gente fala? Sem vergonha, né? Em vez de estar em casa, está aqui uma hora dessa no bar. Aí chega em casa, a gente fala assim. Queridos, o que nós estamos fazendo como igreja de Jesus, para que essas pessoas tenham um encontro pessoal com Ele? Nós fomos chamados, nós recebemos uma missão, e nós estamos em missão todos os dias. Você acorda, vai para o trabalho, queridos, Deus te chamou, Deus te comissionou para estar lá, naquele lugar, onde você trabalha, anunciando as boas novas. Você está no seu bairro, na sua casa, Deus te comissionou para você ser um exemplo lá, na universidade, na escola, onde você estiver, queridos, Deus te comissionou para estar lá. Então, queridos, quero te dizer que é inútil fugir da presença de Deus, e achar que Deus não está nos vendo. Às vezes a gente faz coisas erradas e está vivendo assim, e acha que Deus não está enxergando a gente, que Deus não está vendo, que Deus não sabe. Deus sabe todas as coisas, queridos. Deus nos chamou para cumprir a vontade dEle. Então nós temos que nos humilhar, nós temos essa grande oportunidade, porque, queridos, quando nós desobedecemos, há consequências. Toda ação nossa tem consequência, toda falta de ação nossa tem consequência. Tudo, queridos, que nós fizermos tem consequências, ou para o lado bom, ou para o lado ruim. Eu parei uns dias, né? A gente relaxa, né, na questão da atividade física, e aí você para uns dias, aí quem gosta de doce como eu, né, se envereda nos doces, e aí você começa a perceber que, e aí você fala, mas hoje, querido, foi desde cedo eu lutando para, não, eu vou depois, daqui a pouco eu vou, eu falei assim, não, eu vou agora. Era, acho que 3:30, 4 horas da tarde eu saí, eu falei, eu vou. Por quê, queridos? Porque se eu deixar a minha vontade, é não ir, não fazer, não cumprir aquilo que nós precisamos de cuidar, e da nossa vida espiritual também, do nosso dia a dia também, queridos, do nosso comprometimento com o reino também. Nós precisamos cuidar disso, queridos, porque tem muitas consequências e nós não estamos nem aí com elas, parece. Não é só o líder, não é só o pastor, queridos, sabe, não é só o responsável que tem a obrigação, não, todos nós temos, todos nós, eu, você, todos nós temos. Eu falo, às vezes, com meu pai, né, minha mãe, eu já falei sobre isso, eles falam, né, mas eu não tenho condição de fazer mais nada, já estou de idade. Eu falei, pai, mãe, a Bíblia diz que ainda na velhice nós vamos produzir frutos. E é isso, queridos, nós não podemos, eu vou chegar um tempo, eu vou parar, não existe no reino de Deus pausa. O único momento que nós paramos é quando nós morrermos aqui nessa terra. É o único momento que nós vamos parar, queridos, e vamos estar com o Senhor. Então, queridos, que você não pare, não esqueça disso. Quando nós olhamos ali para o Salmo 139, ele mostra claramente que é impossível você fugir da presença de Deus. Se sobe o céu, ele está lá. Se você desce no mais profundo abismo, ele está lá. Se você vai para onde você quiser ir, Deus estará lá. Então, queridos, é bem claro a palavra de Deus, que nós possamos fazer a oração como servo do Senhor. O salmista diz, Senhor, sonda o meu coração,
vê se há em mim algum caminho mau e me coloca no caminho correto, Deus, me coloca no caminho certo. E que nós tomemos uma atitude, queridos. Deus conhece a sua mente, Deus conhece as palavras da sua boca antes delas saírem, antes delas chegarem na tua boca. A palavra de Deus diz que Ele já conhece toda ela. De quem nós estamos fugindo, querido? Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas rejeita a ordem de Deus e tenta fugir. O que Deus faz? Deus vai atrás dele. Primeira consequência, queridos, Deus envia uma tempestade. No verso 4, ele diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus é Senhor de todas as coisas, queridos. Ele manda na terra, Ele manda no mar, Ele manda nos céus, Ele manda em tudo, queridos. Ele manda sobre tudo. Tudo está, sobre a ordem de Deus, tudo obedece à vontade do Senhor, mas nós somos muitas vezes parecidos com Jonas. Quantas vezes Deus tem falado conosco e nós não o obedecemos? Quantas vezes que Deus tem falado com você e você não tem obedecido? Quantas vezes? Amanhã. Será que amanhã vai dar tempo? Sabe, queridos, quando eu falo isso, será que amanhã, não é uma palavra, ou uma frase de um peso emocional para você ficar impactado, não. É uma realidade, é uma verdade. Porque eu podia fazer um rodeio aqui, emocionalmente, para você amanhã, será que você... Não, mas não vai, é uma verdade, querido. Nós estamos deixando para o mês que vem, para o ano que vem, para depois, sendo que Deus nos chamou para agora, para esse tempo, para esse momento. Lembra de uma coisa, queridos? Nem todas as tempestades vêm do inferno, do diabo. Muitas tempestades são permissão de Deus para a gente cair em si. Qual que é a tempestade que você está passando? Qual que é a tempestade que está batendo na sua vida nesse momento agora? Qual que é, querido? Pensa nisso, reflete nisso. Você vai deixar o barco se arrebentar primeiro? Ou você vai deixar, essa tempestade tomar conta da tua vida? Queridos, qual que é a tempestade que você está passando agora? Não se esqueça, queridos, que Deus está também no meio da tempestade. Não se esqueça que mesmo que você esteja, no seu barquinho, e esse barquinho está sendo assolado pela tempestade, Deus está com você. A pergunta é: você está com Deus? Deus está lá, mas você está com Ele? Porque uma coisa é eu acreditar em Deus, outra coisa é eu dizer: Deus, o Senhor tem a minha vida, o Senhor tem o meu coração, estou diante de Ti para que o Senhor cumpra a Tua vontade. Pense nisso, querido. Segunda consequência, Deus manda um grande peixe. Primeira, Deus manda uma tempestade. E aquela tempestade assola, bate. Todo mundo fica desesperado. E Jonas está onde? E nós muitas vezes estamos como ele. A tempestade está batendo, nós não estamos nem aí. Nós estamos dormindo. Nós precisamos, como aquela música que nós cantamos aqui: aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, para que isso, Senhor, mude a nossa conduta, a nossa postura. Será que vai ser necessário, queridos, Deus mandar um grande peixe para nós? Porque para Jonas foi preciso. A tempestade
depois um grande peixe. Será que Deus precisa mandar isso, queridos? E quando Deus manda um grande peixe para Jonas, que Deus não estava punindo Jonas, mas Deus estava resgatando Jonas. Deus faz de tudo, queridos, para que a gente volte a cumprir a missão, o chamado. Deus faz de tudo, queridos. Deus manda um helicóptero, Deus manda o barco, Deus manda tudo, queridos. Mas muitas vezes Deus vai vir pegar na minha mão aqui. Ele já mandou e a gente está, desobedecendo a Deus. Nós não estamos entendendo e observando e ouvindo o que Deus tem preparado para nós. Então, quando Deus manda esse grande peixe, queridos, Deus está cuidando de você também. Deus está, cuidando da sua vida. Olha só o que diz o versículo 17 do capítulo 1. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Impossível isso, queridos. Não existe possibilidade alguma. Não existe possibilidade alguma de um ser humano ficar dentro do ventre de um peixe vivo e inteiro. Isso é inconcebível. Isso é irreal, isso é ilógico, mas é uma verdade bíblica. Porque, queridos, já foram pegos algumas pessoas, crianças, que um animal pegou, né? E quando tira, já começa a decomposição tão forte, é o ácido. Você imagina isso, queridos? Agora, queridos, não tinha um abajurzinho para Jonas lá no grande peixe, não. Não tinha um ventiladorzinho, um ar-condicionado para ele lá, não, gente. Não tinha uma luzinha gostosa, clara, para ele ver, não. Não tinha, sabe aquele perfuminho gostoso? Sabe aquele cheirinho gostoso? Sabe, do ambiente? Não tinha isso lá. Era a barriga de um peixe, gente. Se você já abriu a barriga de um peixe, tem muita coisa lá dentro. Era o que tinha dentro da barriga daquele grande peixe. A Bíblia não diz que era uma baleia, era um grande peixe. Mas Deus, por seu poder, sustenta ele. Mesmo diante de toda a rebeldia de Jonas, mesmo diante de toda a desobediência dele, Deus prepara algo para resgatá-lo. Deus quer resgatar você, queridos. Deus quer te resgatar de tudo aquilo que você abortou na sua vida, da missão dele, que você falou assim, eu vou deixar mais para frente. Eu lembro que uma vez eu fui eu era adolescente, eu fui evangelizar uma pessoa, e ele falou assim para mim, o dia que eu for velho, eu vou para a igreja. Tem muita gente na igreja achando que depois, quando ficar velho, vai poder servir ao Senhor. Se você não fizer agora, você nunca o fará. Nunca, queridos. Se você não fizer nas pequenas coisas, como que você vai fazer nas grandes? Você não vai fazer. É uma ilusão. Sabe, é uma utopia, uma fantasia que você cria, uma grande possibilidade. Não, quando eu não tiver mais nada para fazer, queridos, eu quero te dizer uma coisa, Deus nunca chamou desocupado. Isso já é um chavão no meio cristão, é uma verdade. Deus chama quem tem ocupação mesmo, quem tem muito o que fazer. E quando eu lembro do meu pai, ele fala assim, mas eu não tenho mais o que fazer. Tem, pai, o senhor tem muito o que fazer ainda. O senhor e a mãe, vocês são pessoas que sustentam os pastores, as igrejas, através da oração, da vida de vocês, das conversas, das visitas. Queridos, nós observamos que Deus é um Deus de grande misericórdia. A palavra de Deus lá em Lamentações, capítulo 3, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
É as misericórdias do Senhor, queridos, mas não engane-se que as misericórdias do Senhor ofuscam a justiça dele, contra o pecado, contra o que nós estamos fazendo de errado. Muitas vezes nós estamos fugindo como Jonas, e estamos fazendo, como pecado, fazendo coisas erradas, e achando as misericórdias do Senhor não tem fim. Aleluia, não tem, mas a justiça dele também. Então não se engane, queridos, é necessário que nós façamos como Jonas, nos arrependamos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, queridos. Nós temos que arrepender das coisas erradas que fazemos, das coisas que nós, pensamos, agimos, falamos, olhamos, nós temos que nos arrepender. Não se engane, queridos, somente com a graça e a misericórdia. Ele é gracioso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E para que a justiça dEle, queridos, seja plena em nossa vida, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. E aí Jonas, ele faz uma oração lá do ventre do peixe. Ele diz assim: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Era a situação dele, dentro daquele grande peixe. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluia. Não importa, queridos, se você está fugindo do Senhor, não importa se você está fugindo da missão que Ele te deu, mas agora você precisa se arrepender e voltar. Você precisa tomar uma posição. Jonas, quando ele faz essa oração, a impressão que dá é que ele se sentiu, fora da presença de Deus, lançado longe de Deus, e parece que Deus dá um gelo em Jonas. Parece que Deus fala com Jonas: olha, não quero nem falar com você. Jonas sente isso, queridos. É temporário, é rápido. Mas, queridos, estar longe da presença de Deus é terrível. E quando Jonas ele fala aqui, a respeito do templo, será que eu vou ver o teu santo templo? É que eles faziam relação que o templo em Jerusalém era a habitação de Deus. Era onde Deus se fazia presente. Não é que Deus estaria só lá, mas era assim que eles acreditavam, era assim que foi ensinado e que assim que eles estavam crendo. Então por isso que ele faz essa oração desse jeito, mas ele diz que a oração dele subiu até o santo templo do Senhor, subiu até a presença de Deus. Queridos, Jonas está lá, distante da presença de Deus. Você já imaginou, queridos, estar sem a presença de Deus? Tem muita gente, muito crente, que não está nem aí com isso, vivendo uma vida de qualquer jeito. Não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se relaciona com o Senhor, não é verdade? Queridos, perder a presença de Deus, queridos, é se lançar a própria, é se lançar a sua própria sorte. Vamos ver o que vai dar. É achar que vai conseguir fazer alguma coisa, porque, queridos, o nosso coração, o coração do homem, sem Deus, ele é contaminado, ele é corrupto, ele é perverso. Nosso coração é perverso, ele é mau, querido. Nós precisamos da presença dEle em nossas vidas. Nós precisamos de uma atitude que mude o nosso coração.
nossa atitude de ir em direção a Deus. Quando o homem opta, por fazer a sua própria vontade, a sua, não a de Deus, ele está distante de Deus. Pode vir à igreja, pode carregar a Bíblia, pode falar igual crente, mas está longe de Deus, porque não está cumprindo com a missão. E longe de Deus, queridos, é trevas. Não tem como nós estarmos longe de Deus e estar na luz. Não tem como, queridos. Se nós estivermos perto de Deus, nós estamos na luz. Perto de Deus, a luz vai brilhar, você vai ver suas falhas, você vai ver seus erros, você vai ver os seus pecados, você vai se arrepender, você vai mudar a atitude, o seu comportamento. Tudo isso vai acontecer, mas distante de Deus é trevas, é escuridão, é perdição, é perigo, queridos, é alerta, é assustador. Trazendo isso para a nossa realidade, queridos, nós parecemos muito com Jonas, Quando uma grande dificuldade vem sobre as nossas vidas, nós voltamos para Deus. Voltamos para Ele. Jesus tem misericórdia, fica crente, ora, jejua, vem na igreja, vem na intercessão. Dê uma melhoradinha, some da presença de Deus, some. Não estou dizendo que estar na igreja é estar na presença de Deus, queridos, mas faz parte. Mas faz parte dessa comunhão entre os pecadores aqui, porque aqui não tem nenhum que presta, é tudo pecador, é tudo falho. Se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus para com a gente, querido. A graça, a misericórdia, amor. Então nós precisamos cuidar disso, queridos, da nossa vida. Jonas, ele se arrepende. Pergunta, eu me arrependo? Eu tenho me arrependido dos meus pecados? Toma cuidado, queridos, porque nós estamos vivendo no tempo relativismo, Tudo é relativo. Eu acho que isso não é pecado. Tem muita gente vivendo de achismo. Tem muita gente vivendo com o evangelho do segundo eu acho. Eu acho que não faz mal. Eu acho que não tem problema. Tem problema. Pecado é pecado. Estar longe da presença de Deus é trevas, é destruição, é terrível, irmãos. Nós precisamos consertar isso. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos voltar a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos voltar a fazer a vontade de Deus. Jonas 2, 8 e 9 diz assim: aqueles que acreditaram em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aqueles que se entregam à idolatria, que esse texto está dizendo isso, sabe, Jonas está dizendo isso, aqueles que se entregam à idolatria abandonaram o verdadeiro Deus. Sabe, um ídolo não é nada em si mesmo, não pode fazer nada por ninguém e por nada, queridos. Um ídolo é um ídolo. O texto bíblico, queridos, diz que quando a gente lê o texto lá de Jonas, você vai observar que os marinheiros, quando a tempestade começa, o que eles fazem? Eles começam a clamar os seus deuses, cada um clamando o seu Deus. Tinham vários deuses sendo clamados ali naquele momento, mas nenhum deles fez nada, porque não existe Deus além do nosso Senhor, não existe Deus além dele, queridos. E quando Jonas fala o que tinha que fazer, Deus ouve e acalma tudo. Quando Jonas é jogado, acabou a tempestade. Queridos, Romanos capítulo 1 mostra que os homens abandonaram a Deus, que criaram ídolos para si. Os homens se distanciaram de Deus. Porque nós, queridos, o ser humano, preste atenção nisso, o ser humano tem carência de Deus. Você carece de Deus.
Todo ser humano carece de Deus. E se ele não adora o Deus vivo e verdadeiro, ele vai fazer um ídolo para ele. Ele vai ter um ídolo que ele queira adorar. Sabe, alguns adoram deuses pagãos, alguns adoram imagens, outros adoram animais, outros adoram a si mesmos, outros adoram o seu próprio corpo, outros adoram o dinheiro, o sexo e aí por diante. Tem um monte de ídolos, queridos. Hernandes Dias Lopes diz assim, que quem se entrega à idolatria abandona Deus, e quem se entrega a Deus abandona a idolatria. As duas coisas não podem coexistir. A idolatria leva o homem a confiar em algo, ou alguém incapaz de socorrer ou salvar. A idolatria é um ato de consumada tolice, por isso ela é vã. Queridos, em quem nós estamos colocando a nossa fé? Nós vemos Jonas, Deus dá uma missão para ele se rebela, ele fala, não vou fazer, ele foge da presença de Deus, Deus manda algo para resgatá-lo, uma tempestade, e depois um grande peixe. E aí Jonas entende tudo aquilo, e ele está lá dentro daquele grande peixe, ele clama ao Senhor, e ele fala, minha oração foi ouvida. E aí quando ele lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Aqueles que acreditam em ídolos, desprezam o próprio Deus, desprezam a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque creem em algo que não pode fazer nada. Lembra disso, queridos? Em quem nós temos colocado a nossa fé? Para concluir, queridos, depois de que Jonas cumpre a sua missão, Deus dá a ele, Deus dá uma missão para ele de ir lá, de falar sobre aquela cidade que ele anunciou que ia destruir aquela cidade. Jonas não quer, depois que ele se arrepende, Deus manda novamente. Queridos, arrependimento não é sentimento de culpa, tá, queridos? Preste atenção nisso. Arrependimento não é sentimento de culpa. Eu estou arrependido, eu estou com uma culpa. Isso não é arrependimento, não. Isso é sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de comportamento e de atitude, querido. Arrependimento é falar, eu não vou mais fazer isso, e não faz. Arrependimento é abandonar o pecado e não mais voltar para ele. Arrependimento é falar assim, eu não vou fugir mais e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, cumprir a minha missão. E aí, queridos, as pessoas continuam ainda abandonando os caminhos, porque estão seguindo caminhos que parecem ser bons, mas não estão se submetendo à soberania perfeita de Deus. E é isso que nós precisamos. Arrependimento funciona, queridos, quando nós fazemos. Deus não leva em conta o tamanho da nossa ofensa, o tamanho do teu pecado. O meu pecado é grande. Tem gente que acredita que o pecado dele é tão grande que Deus não pode perdoar. Queridos, Deus não leva em conta o tamanho do teu pecado, queridos, o tamanho da tua ofensa, mas sim o quanto o seu coração tem de fato intenção de se retratar com Ele. Mesma coisa de Jonas. O meu pecado é grande demais, Deus. Tem gente que não se perdoa, que vive anos e anos sem se perdoar. E sem perdoar. Deus perdoa, queridos, mas Deus também quer uma atitude de arrependimento, de mudança de comportamento. Deus quer atitude na sua vida. Deus quer isso para nós. E quando isso acontece, quando esse arrependimento acontece, quando o nosso coração não está mais nas coisas, quando nós não estamos idolatrando mais nada, é só o Senhor, é nós e Ele, o que Deus faz? Deus renova a comissão. Amém? Deus renova, e Deus faz isso com Jonas. Lá no versículo 1 e 2 de Jonas 3 diz,
A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Em sua grande misericórdia, Deus dá a segunda chance para Jonas. Na sua grande misericórdia, Deus também dá a segunda chance para nós. Preste atenção nisso, queridos. Deus dá a segunda chance para você. Você está entendendo isso? Deus dá a segunda chance para cada um de nós. Mas o problema é que nós não queremos nos arrepender. O problema é que nós não queremos fazer a vontade de Deus. O problema é que nós queremos continuar fazendo a nossa vontade, fazendo o que a gente quer. Esse é o problema. E Deus quer mudança de comportamento. Deus quer atitude. Como Jonas recebeu uma segunda ordem, o Senhor também nos dá uma segunda ordem. Deus nos comissiona novamente, queridos. Deus comissiona a mim e a você novamente. Se você, por algum motivo, desobedeceu e abandonou, Deus te comissiona novamente. Se você se arrependeu, se você está abandonando a sua fuga, Deus te comissiona novamente. Agora não se engane, Deus não vai comissionar quem não se arrepende. Deus não vai comissionar quem não quer mudança de comportamento e de atitude. Porque nada foge ao governo e ao domínio do Senhor. Nada foge dos olhos do Senhor. Nada foge. E tudo que estiver oculto vai vir à luz. Você está entendendo isso, queridos? Então se arrependa. Corrija logo. Porque o dia que vier à luz, já não tem condenação mais, porque você se arrependeu. Traga à luz você mesmo. Fala, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu quero me arrepender, eu estou arrependido, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero mudança, eu quero atitude, eu quero um comportamento novo, Senhor, eu quero um coração novo, eu quero que o Senhor tire esse coração de pedra, esse coração duro, e que o Senhor me dê um coração de carne, que é maleável, que é moldável, que o Senhor pode trabalhar. É isso, queridos. E para você refletir e praticar. Primeiro, o Senhor fala conosco hoje. Qual que é a nossa disposição? Você está disposto a obedecer ou a fugir? Jonas optou por fugir. E teve consequências ruins. Depois Jonas vai lá, prega novamente, aquela cidade de 120 mil habitantes, queridos. E ela se arrepende. A cidade inteira se arrepende. Jonas fica bravo, Jonas briga com Deus, Jonas fica depressivo, Jonas fala assim, me manda a morte, me dá a morte, Deus, não dá mais desse jeito. Mas Deus continua junto conosco, queridos. Se arrependa, permita que Deus trate com você. Para você refletir e praticar. Segundo, nós estamos dispostos a ouvir o Senhor e dispostos a obedecê-lo? Você está disposto, queridos, a ouvir Deus, ouvir o Senhor e a obedecer? Porque só ouvir não adianta, queridos, tem que obedecer. Ele te deu uma missão, Ele te comissionou. Você tem um chamado. Chamado, queridos, não é só chamado pastoral e missional. Chamado, você foi chamado para anunciar as boas novas aos perdidos, para proclamar a salvação. Você foi chamado para isso, querido. Você foi chamado para ir. Aí Mateus 28, 18 a 20 está dizendo lá, ide, vá. Na verdade é indo. É um tempo presente, é todo o tempo eu tenho que ir. Não é eu fui e não preciso ir mais. Não, eu tenho que constantemente estar indo. Não posso parar. Mas eu não sei, você sabe falar assim, queridos. Até quem é mudo sabe falar. Graças a Deus. Tem os sinais.
Falar nisso, nós queremos, se tiver alguém, queridos, dispostos aí a aprender sinais, libras, aprenda. Porque, queridos, nós queremos alcançá-los também. Porque eles não vêm, porque não tem, eles vão vir aqui para quê? Ouvir o que? Eles não ouvem, né? Não tem quem traduz para eles. Se você estiver disposto, de repente Deus está te chamando para isso. De repente Deus está te comissionando para ser um intérprete de Libras. Libras é uma língua, tá, queridos? Libras não é sinais, é uma língua. Talvez Deus esteja te comissionando para isso.